Doutora Érica, cadê? Põe ela na tela aí. Hoje foi apertado porque eu enchi de gente esse programa. Eu falei, vamos fechar sexta-feira com todo mundo, porque para o pessoal ficar animado em casa, assim, todo mundo participa. A gente transformei também esse programa numa grande favela, num cortiço. Então é o seguinte, aqui é um gabinete. Tá, hoje o gabinete está de portas abertas, mas eu quero que a senhora volte aqui com mais frequência. Parabéns, tá? Mais uma vez, eu acho que é o seguinte, nós estamos num momento da história do país em que todos aqueles que se erguerem para defender a legalidade, a Constituição, a democracia, uma sociedade aberta com livre circulação de ideias, ficarão para a história. Então, parabéns pela coragem, né, e pela espinha dorsal, a espinha ereta, né, a espinha ereta, porque eu acho que está faltando muita gente, inclusive na advocacia, com a espinha ereta. Obrigada, Dantas. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com a sua audiência. Parabéns pelo seu programa e fico à disposição para voltar e falar desses temas tão importantes, inclusive aí a questão da regulação da União Europeia e a questão da regulação das redes sociais no Brasil, porque, infelizmente, o que a gente tem visto é que a própria União Europeia, os próprios países ocidentais, que foram o berço da liberdade de expressão, o berço, né, do que a gente chama de rule of law, que é o império da lei, esses países hoje estão sob ataque, estão contradizendo as próprias bases que levaram ao seu desenvolvimento, as próprias bases jurídicas, né? Nós temos que lembrar lá atrás dos grandes pensadores, Adam Smith, os pais fundadores da democracia americana, e hoje a gente vê uma caça à liberdade de expressão, inclusive na Europa, inclusive cidadãos europeus, tanto na França quanto na Inglaterra, hoje, sendo presos por discurso, estão tendo a sua liberdade de expressão absolutamente caçada, e isso vai erodir um dos pilares da civilização ocidental, porque a civilização ocidental sempre foi o bastião da liberdade de expressão, o bastião da possibilidade do indivíduo expressar as suas ideias, e foi isso que trouxe desenvolvimento ao mundo ocidental. E hoje nós vemos ao contrário, nós vemos a União Europeia trabalhando para derrubar as regras do direito de cada país membro da União Europeia. Então a gente está vendo uma crise enorme no direito francês, uma crise enorme no direito inglês. Eu gosto de falar desses temas porque, assim, para a gente fazer um doutoramento na Universidade de São Paulo, como eu fiz nessa matéria, eu tive que aprender francês, tive que aprender a falar e ler os juristas, tais como eles defendiam suas ideias. Então, a gente lendo hoje o direito francês, a gente vê que uma crise absurda está acontecendo na França, né? A gente viu ali algumas questões que foram colocadas na própria apresentação da Olimpíadas, mas são questões muito mais graves, né? Hoje em dia, você está negando a liberdade de expressão aos próprios franceses para promover uma cultura de migração que protege a liberdade do imigrante, não protege a liberdade do próprio francês, que é crítico, né? Eu, particularmente, não tenho nenhuma restrição à questão de imigração quando ela é legal. Mas, enfim, a questão, assim, são os valores orientais, os valores dos sistemas de ditadura entrando no mundo ocidental. Essa que é a questão, né? E acho que você tem um grande papel na promoção desse debate e da gente poder também expressar essas visões que em muitos lugares hoje em dia não se faz uma análise mais profunda. Semana que vem a gente vai debater aqui sobre o direito de resistência. Aí eu quero que a senhora volte.